faz bem para a saúde, faz bem para a saúde você viver com amor, com alegria. E essa história da energia que vocês falam, existe uma tese hoje da biologia de crença, Sim. onde você explora, falando a verdade, não dá para enganar o seu paciente, mas onde você explora o poder de cura do seu paciente, passando sempre uma ideia otimista. Olha o que tem. Tem estudos com idosos, porque centenários. Porque às vezes querem saber, não, tem que fazer essa dieta vegana, outro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, não, pera, vamos ver os caras que chegaram perto dos 100 anos ou 100 anos, o que eles fazem? Tinha de tudo, tinha gordo, magro, fumante. Você vê, Oscar Niemeyer morreu com 103 anos. Não é para fumar, gente, mas tinha de tudo. Mas eles foram ver o que esses caras tinham em comum. Eles eram otimistas diante da vida. Então, a hora que você olha alguma coisa, em vez de olhar em círculos, você tem que ser objetivo, vai para a solução, seja o tamanho do problema que for, e acredita que você vai se dar bem. Porque quando você foge, você não resolve nada e você fica liberando, como vocês falaram de energia, uma energia que... Eu vou falar uma coisa para vocês, isso é física, depende do que você vibra, do que você pensa, do que você acredita, isso tem uma influência direta na realidade, segundo os físicos, que o universo é uma grande construção mental. Aí a hora que você vai ver a epigenética, o que é a epigenética? A epigenética nasceu de uma curiosidade, então, por exemplo, aquelas pessoas que... O Bruce Lipton foi que criou, mas que fizeram o próprio genoma. Então o cara tinha olho azul, mas ele viu que ele tinha também gene para olho castanho. Aí ele tinha gene para várias coisas que não estavam se manifestando. Então, peraí, não é porque você tem o gene que ele vai se manifestar. E aí começaram a perceber que o que fazia a manifestação daquele projeto que está no gene é como você percebe o seu meio ambiente. A partir daí, nasceu a biologia de crença. Um exemplo muito claro disso é quando você pega a influência do ambiente na membrana da célula. O cérebro da célula não é o núcleo, é a membrana. Então, você pega uma célula-tronco, põe 3 células-tronco em 3 meios diferentes. Uma vai crescer músculo, a outra vai crescer osso e a outra vai crescer, sei lá, cartilagem. Por que isso, o tecido adiposo? Por que isso? Porque os genes só são ativados mediante a estímulos externos. Quando você vai fazer esse raciocínio, onde a membrana é o grande cérebro das nossas células, para seres que têm bilhões de células como nós, o que vai passar? O que essas células vão perceber de sintomas? Elas percebem aquilo, elas vão receber sinais dependendo do que você percebe. Eu vou dar um exemplo clássico. Se a pessoa olha uma rosa e aquilo representa amor, ganhou uma rosa, aquilo representa amor, vão liberar substâncias que vão agir na membrana das células com propriedades terapêuticas. Isso está bem descrito. Se aquela rosa, para outra pessoa, é cheia de espinho cultura, e ela se machucou quando criança... A hora que ela vê a rosa, vai liberar aquele cortisol do medo. Então, a hora que a gente viu isso começa a casar mais com as possibilidades da física quântica, que a epigenética, os genes não são determinantes e são para nos servir. Aí veio essa história de fazer mapeamento. Você pega lá o Atala, o genoma dele tem 50 genes de obesidade. O cara é sarado. Por que não manifesta o gene da obesidade? Porque a maneira que ele percebe o meio ambiente dele é de fazer atividade física, dele gostar do dia a dia dele e vai por aí afora. Então, como diz lá o Bruce Lipton, o gene é um blueprint. Sabe o que é blueprint? É aqueles projetos. E eles só vão se manifestar mediante as suas emoções. Por isso que eu escrevi um livro que já tem 10 anos, vou escrever um outro agora que chama A Era dos Semideuses, uma evolução na espécie. Eu vou explicar por que chama assim. E aí o que acontece? Por isso que naquele livro que eu escrevi, na base está assim, a saúde plena depende de nós. Aí eu estava conversando com umas pessoas da visualização, e a visualização é um fato. Você pega o tenista, o Djokovic, ele ganhou medalha de ouro, e ele passou uma mensagem para os jovens, para eles acreditarem,
para eles visualizarem que eles são donos do destino deles. Isso na visualização. Então, acreditem no seu sucesso. Aí você pega um jornalista do século XX que entrevistou Thomas Edison, entrevistou Henry Ford, entrevistou Tesla. Ele falava que o Thomas Edison visualizava cidades iluminadas antes da lâmpada, o Henry Ford visualizava as carruagens com pneu de borracha sem cavalos. O meu filho, como cresceu naquele filme, naquele livro, ele se imaginava cantando para milhares de pessoas antes de se tornar a voz brasileira mais ouvida no mundo. O pessoal pensa que é a Anitta, ou que é... Não, não é a dele. Então, quer dizer, ele se visualizou antes disso. Para quem não sabe, quem é seu filho? É o Ziba. O Ziba falou com orgulho. Faz tempo que eu levanto. Agora não preciso fazer mais nada. Ele já tá num patamar, mas eu sempre... Na próxima vez a gente vai gravar a entrevista nós 4, então. Bom. Encontro aqui, que é o Osnagli, o Encontro de Gerações. Muito bom. Mas então, tem a ver também, pai e filho juntos. Bela ideia. E aí você vê, por exemplo, eu quando tive a ideia de entender o mecanismo da doença, alguns médicos na Itália, outros na Espanha... Mas assim, a gente não se conversou, nós somos os primeiros a entender o mecanismo da doença do corticoide. Isso que eu quero explicar, não é coincidência, é método. Eu estava diante de um paciente que eu gostava muito, que ele está vivo e saudável, e ele não estava evoluindo com a Covid como deveria, porque o chinês falou que o vírus, ele em jovens não ia para frente, só que estava indo. Aí eu desejei muito curar essa pessoa, ainda virei no olho dele e falei, olha, eu vou te tirar daqui. Eu não tinha ainda nem a solução. Aí começaram a vir as ideias. Eu tinha chamado o Marcelo Amato, que é um dos maiores pneumologistas do mundo, para acompanhar o caso. Só estou dizendo para vocês verem as coincidências como são. É método como a gente consegue as coisas. Eu chamei o Marcelo Amato, só que ele não podia vir num dia, ele veio no outro. E no outro dia que ele veio, ele me trouxe um pré-print de um estudo que podia... cheio de críticas, porque tinha pouco, mas que o corticoide tinha diminuído a mortalidade. Não era um estudo respeitado, mas eu falei, faz sentido, vamos dar. Se ele vem no dia que eu chamei, não ia ter esse estudo. Olha como são essas coincidências. Então, quando você deseja uma coisa com o coração, e você se julga merecedor, e você não tem grandes culpas, você se julga merecedor, e ainda tem mais uma variável que eu vou falar para vocês, trazer benefício a terceiros, que é o que vocês fazem toda vez que vocês entrevistam as pessoas aqui, vocês estão ajudando quem está assistindo. Então, o que acontece? As coisas fluem como mágica. E aí, depois disso, é que eu comecei a ter a ideia de como funcionava o mecanismo da doença. Então, isso é método, eu desejei antes. Aí me veio um rapaz, Zeballos, eu li teu primeiro livro, tá? Mas, pô, eu não consigo, eu visualizo, mas eu não consigo, velho, conseguir as coisas. Aí eu abri uma coisa que eu expliquei o que é isso. Que aí entra uma solução que minha filha está fazendo. A gente vive uma resultante dos vetores da intenção. Isso é minha tese. Seja consciente, essa agora, eu quero ter sucesso, eu quero ajudar quem está nos assistindo, eu quero que vocês continuem prosperando para ajudar mais pessoas. Isso é que eu quero no nível consciente. Quero ter saúde, quero tudo isso. Esse é meu nível consciente. Tem uma intenção inconsciente, se é inconsciente eu não sei o que é, mas ela sabota a gente. E às vezes você vê pessoas se auto-sabotando, isso é muito curioso. É, muito comum. Você vê as pessoas, mas aí é que tá, é porque não se julga no direito. Ela tem vetores inconscientes que a hora que une com o consciente que ela deseja de verdade. Com o inconsciente você vai viver a resultante, o universo é muito claro. O universo vive uma resultante de intenções. E como é que você resolve isso? Quem são essas suas intenções inconscientes? As intenções inconscientes são os medos, são os problemas mal resolvidos que você tinha na infância. São outros problemas que você deixou passar e botou o tapete em cima. Só que isso gera uma situação de culpa, etc. E isso pode ser resolvido, vou contar uma história interessante, quando você faz, por exemplo, uma introspecção, um Theta Healing, você descobre. Então, por exemplo, a minha filha fez um curso com a criadora do Theta Healing lá em Montânia. Eu estou mandando todos os meus casos para ela quando eu vejo que os remédios não funcionam. Então, me veio uma senhora que não conseguia dormir. Essa história é real e o resultado, o final, é feliz. Ela não conseguia dormir, tinha passado em 5 neurologistas. Ela tomava barbitúrico, ela tomava maconha, CBD, ela tomava o
quetiapina, ela tomava tudo que você tem direito, clonazepam, ela botou na mesa, você consegue dormir? Ela falou, não, eu só consigo dormir às 5 da manhã. Falei, é mesmo? E quando você não toma? Durmo às 5 da manhã. Falei, tá claro, minha senhora, não precisa ser nenhum gênio, que a minha medicina não resolve você, porque você tá tomando barbitúrico e daqui a pouco você entra em coma aqui e não acorda. Vou mandar você falar com a minha filha e vamos embora. Minha filha resolveu. Achei que você ia falar para ela, vai dormir às 5 da manhã. Não, mas ela... Exato. Isso ela já fazia. Isso ela já fazia. O que a sua filha fez e faz? Introspecção para resolver o vetor inconsciente. Você sabe que são nos primeiros 7 anos de vida que nós fazemos o nosso download de programação. Então, são nos primeiros 7 anos de vida que você desenvolve um download. Para você refazer isso... Por que nos primeiros 7 anos de vida? Que a nossa onda cerebral é teta, é uma onda mais lenta. Por isso que para você reconfigurar as coisas, reprogramar as coisas, você tem que entrar na onda teta, que você faz quando está na meditação, que eu faço todo final de semana e antes de dormir. Aí o que acontece? Ela foi lá falar com a minha filha. A minha filha fez um digging. Sabe o que a mulher descobriu? Que ela lembrou que quando ela era criança, tinha uma tia muito chata que falou para ela que os espíritos só dormem às 5 da manhã. Então ela tinha medo de dormir antes, porque os espíritos estavam acordados. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.